Então, eu separei para vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu quero ler para vocês, eu vou ler um pedacinho também. Cadê? Um momentinho. Desculpa, hein? Estou buscando aqui. Bom, a Ama, ela é uma indiana que, para quem não sabe, ela passa a vida inteira cuidando das pessoas. Ama quer dizer mãe. Ela não se chama Ama, ela tem um nome. Amaritsa, um nome enorme, começa com Maritza, não sei o quê, mas ela é chamada de Ama pelos indianos, que significa mãe, porque ela é como uma mãe que dá o regaço para acalentar os bebês, né, os seus filhos. E ela tem várias, ela construiu várias escolas, com as doações que ela recebe, vários hospitais, e ela percorre o mundo abraçando, ela já abraçou milhares de pessoas. E as pessoas vão procurá-la para receber este abraço maravilhoso dela. Então, ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é um pensamento maravilhoso, que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: que a árvore das nossas vidas esteja enraizada no solo do amor. Que as boas ações sejam as folhas, as palavras gentis sejam as flores e a paz seja o fruto. Que o mundo floresça como uma família, unida no amor. Que possamos assim criar um mundo onde prevaleçam a paz e o contentamento. Esta é a oração sincera da Ama. Ela mesma fala isso. E ela diz que o amor é a nossa verdadeira essência. E eu sinto, dando um depoimento meu assim, muito, muito pessoal, eu sinto que a vida inteira eu estive buscando isso. Eu estive buscando reencontrar este amor, reencontrar esta maneira de ser na vida, né? Por isso que eu trabalhei tanto, fiz tantas terapias e depois fiz tantos cursos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual. Passei por tantas religiões porque eu imaginava que nas religiões eu encontraria o caminho, não foi nas religiões que eu me encontrei, né? Eu passei pelo catolicismo, pela Umbanda, pelo espiritismo, pelo budismo, fui budista há vários anos, né? Mas não era por aí. O que eu tinha que encontrar estava aqui, dentro de mim, nas minhas memórias, nas minhas lembranças, nas minhas vivências de outras vidas. Era isso o que eu queria falar hoje para vocês. Que lindo. Y lindo, congratulaciones, Sonia, muy bueno. Mais uma vez, Sônia, obrigado. que linda, hein, Sônia? Emocionante. Obrigada, Posso te Pri. fazer uma pergunta? Uma ou duas? Todas as que você quiser, por favor. Quando você falou sobre a memória da Irlanda, que você conseguiu recuperar algumas fórmulas, Sim. como que foi isso? Você conseguiu, no momento ali em regressão, ler e memorizar?
ou isso voltou para você de uma maneira intuitiva, mas que você sabia como era? Não. Eu li no livro e fui lendo em voz alta, e a minha terapeuta foi escrevendo. Ah, legal. É porque se não pega na hora, depois eu acho que se esvai, né? Essa impressão que eu tenho. Então, que bom que ela conseguiu registrar, então, o que você foi falando. Ela registrou. Que Inclusive, tem interessante. uma coisa muito linda que eu queria contar para vocês, que eu esqueci de contar, que eu tinha um cristal enorme, uma ponta de natural de ametista, que ficava entre a janela e a minha mesa, onde eu sentava para escrever as minhas coisas. Esse cristal, quando batia a luz do sol, o sol incidia no cristal e o cristal irradiava uma energia para mim, para o meu corpo. E daí eu tinha as minhas conexões e intuições e recebia as fórmulas e tal, através desse raio de ametista que batia em mim. Isso foi uma coisa bonita que eu vi. Muito bonito mesmo. E foi casual, assim, a posição do cristal, o bater da luz e dar esse efeito, ou você montou com essa finalidade? Eu acho que foi proposital, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que foi proposital. Interessante. E quando você abraçou a ama, ou melhor, antes, quando você avistou a ama, antes de abraçá-la, que você sentiu aquele amor, Uhum. esse amor, você conseguiu localizar que lugar era esse, que até então você não sabia? Tinha alguma conexão com a Índia, né? E com a ama, ou tinha conexão com algum outro lugar que você não soube localizar exatamente qual? Olha, A origem do amor. eu não localizei a origem. O que eu soube com certeza absoluta era que aquilo que eu sentia que era a energia da onde eu tinha vindo era aquela, era igual. Entendi. Era igual. Mas eu não sei mais nada, né? Eu não tive mais nenhuma informação. Eu sei Uhum. que a energia da onde eu venho é igualzinha àquela energia que a ama irradiava ali, que é absolutamente compassiva, empática e sem juízo de valores, sem questionamento, sem nada. Era puro, puro, puro amor. Então, será que a gente pode supor que essa energia ela é não local? No caso, não tem nada a ver especificamente com a Índia, com esse ou aquele país, mas é uma coisa que transcende e que Eu acho que você transcende. percebeu naquele Sim, momento, né? é. Eu acho que não está localizada em nenhum país daqui. Eu acho que é uma coisa que vem de outros planos, que eu não sei qual, né? Outros planos, e que na verdade, eu cheguei à conclusão, posso até mudar de ideia com o tempo, mas eu cheguei à conclusão de que ninguém é daqui. Nós todos viemos de outros lugares. Eu acho. Eu penso assim, né? Todos nós viemos de algum outro planeta, de algum outro plano, de alguma outra dimensão. E todos nós viemos experimentar algumas emoções aqui no planeta Terra. E viemos aprender, na minha opinião, pelo menos para mim, aprender a manter o amor apesar dos desafios, que são inúmeros aqui no planeta Terra. Nossos desafios no planeta Terra são imensos, mas estamos aqui provando e aprendendo a ser amorosos apesar de tudo.
né? Apesar dos obstáculos, dos desafios, dos confrontos, dos seres que estão em outro nível de desenvolvimento diferente dos nossos. Tudo é um aprendizado aqui na Terra. E nós temos que continuar a nossa missão, que é crescer, evoluir aqui neste lugar tão denso como este planeta. É isso que eu acho, né? Não sei se vocês estão de acordo, não sei. Perfeito. Fala, Nath, Obrigada. imagina. Duas perguntas. Bom, eu Dale. não falo português, mas vou tentar, tá? Pode falar em espanhol. Posso. Tá bom, então. Una de las preguntas. ¿En qué lengua estaba escrito el libro? Não sei. O que eu sei é que quando eu li, eu entendi o que estava escrito, mas não era português. Mas também não sei que língua era. Tá. É Mas semelhante eu- àquela que eu sei, né, Sônia? Que eu também tive uma experiência com outra língua que eu falei na outra conversa nossa, que eu não sei que língua era, mas eu entendia, só que também não era português. Pois é, não era. Vocês faziam a tradução simultânea ali na hora. Tradução simultânea, lia e já Bem inteligente. traduzia. Que Y mais, Nath? una pregunta, no sé, me surgió Dali? del libro. Ese hijo que murió en la aldea, ¿soy yo? Não, No. é Maíra. Foi revelado o segredo. Foi revelado. Eu não falei naquela hora porque eu estava quase chorando. Estaba cerca. Agora, quando eu fiz as minhas sessões de terapia de vidas passadas, eu não te conhecia, Nath, você não tinha nascido ainda. Porém, se eu tivesse te conhecido, eu pediria para ver quem você era, porque nós já tivemos vidas juntas. A Nath é meia-irmã das minhas filhas, mas ela é como uma filha para mim, porque eu cuidei muito dela quando ela era muito pequena e eu tenho por ela um amor enorme, enorme, como o amor que eu tenho pelas minhas filhas. Então, ela é para mim outra filha. E eu tenho certeza absoluta que, desde que eu a vi pela primeira vez, parecia que eu já tinha conhecido aquela criança. Eu tinha visto aquela criança com 1 ano e meio. Quando eu conheci a Nath, ela tinha 1 ano e meio. Por eso pregunté, por esa conexión que tenemos. Sim. Não foi desta vida, mas deve ter sido de outra, com certeza absoluta. Beijo. E é engraçado, posso falar uma coisinha? Como Claro. essas nossas conexões estão todas entrelaçadas, né? Porque quando eu era criança, que eu ouvia falar que eu tinha uma irmã que morava na Argentina, que a gente não conhecia ainda, a gente foi se conhecer, a Nath tinha 13 anos, né, Nath? 16. 16. Então, Não, Laura. Você A devia ter Laura tá 13 fazendo... anos. Não, eu era menor, eu era criança quando eu conheci a Nath. É. Mas o que eu ia falar é que eu ficava com essa coisa, que eu tinha uma irmã e isso me angustiava e eu precisava ajudar essa irmã e conhecer essa irmã. Tinha essa conexão, mesmo sem a gente se conhecer, né? E... hum. Mãe, eu queria te fazer uma pergunta também sobre... Eu fiz algumas regressões a vidas passadas também, quando era menor, com essa mesma terapeuta que a minha mãe, amiga da minha mãe, a Zezé. E
Eu não lembro muito bem agora, assim, das vidas especificamente, mas eu tinha muita dificuldade de reconhecer as pessoas daquelas vidas nas pessoas de hoje, porque uma das técnicas que se usa é falar para olhar no olho, né? E ver a alma da pessoa e reconhecer essa pessoa. Então, algumas pessoas nas vidas que eu vi, eu reconheci, e outras pessoas eu sabia que eu conhecia, mas não conseguia saber quem era. Porque acho que dá uma. Talvez a gente não está preparada para perceber que essa pessoa, talvez que fez essa coisa ruim com você, seja talvez hoje um parente seu, né? Tem o lado bom, que é lindo, né? Nós fomos mães e filho e mãe em outra vida, mas de repente também aquela pessoa que causou essa dor nessa outra vida, causou a morte do bebê e a separação do casal, né? Vai ver um parente seu hoje, né? Também. Então, como será que funciona essa coisa desse resgate? A gente só vê quando a gente está pronto para limpar, para perdoar, para aceitar, para, enfim, não sei. Qual que é essa finalidade de ver ou não essas, reconhecer ou não essas pessoas, né, que estão hoje na nossa vida, assim? Acho que, enfim, faltou esse entendimento. Eu era muito pequena quando eu fiz e acho que teve algumas coisas que eu não consegui elaborar totalmente, assim. Fiquei com essa dúvida. Olha, eu acho que não é uma questão de estar preparada ou não, eu acho. Eu acho que a questão é, talvez no seu caso, porque você era pequena, talvez não viu, não identificou por isso. Mas o que eu conheço da terapia de vidas passadas é que algumas pessoas, por exemplo, sabem dizer exatamente o ano daquela vida, o lugar, a cidade. Eu nunca, raríssimas vezes, eu consegui identificar o ano e o lugar, né? Algumas vidas eu não reconhecia nem o ano, nem muito bem onde era, nem nada, né? E então acho que algumas vezes algumas pessoas têm mais facilidade do que outras em identificar estas coisas. E a identificação das pessoas, depois você tem que trabalhar o resgate para não ficar com aquele sentimento daquela regressão. Se a pessoa fez algum mal, ficar com raiva ou com ódio, porque não é essa a finalidade, né, da vida passada. A finalidade é você fazer o resgate, poder compreender por que que você viveu aquilo, o que que aquela pessoa significava naquele momento na sua vida, por que que ela está de volta nesta vida atual, com que objetivo, né, para realizar que tipo de resgate. Não sei você, Pri, o que que você acha da pergunta da Maíra? Minha impressão sincera, com base em todos os relatos que eu já ouvi, né, e com os que eu vivenciei, é que você só vai reconhecer ou entender quando for o momento de fazer isso aí que você falou, que você chamou de resgate, Uhum, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tive muitas memórias e eu não reconhecia ninguém, eu não sei por que aquilo acontecia, né? uhum, A última que eu tive, e que foi a que eu dei o relato mais longo, né? Essa foi significativa. E ali eu reconheci todo mundo, entendeu? E aí eu pude fazer esse resgate e entender, né, por que que essas pessoas voltaram, estão, né, no meu convívio hoje. Então aí aconteceu isso que você falou, né? O resgate. Então quer dizer, eu só reconheci as pessoas assim do meu convívio quando tinha esse propósito, porque das outras memórias que aconteceram, das outras vezes, mesmo eu reconhecendo um ou outro, às vezes eram pessoas que eu sabia que não estavam nem encarnadas, hum,
né? Eu reconhecia, mas não era uma coisa que marcava. Eu acho que a informação, ela vem no momento que ela consegue vazar para a consciência, ela vem, nem sempre vai ter uma finalidade. Agora, o que eu sinto é, quando ela vem, é porque você está pronto para lidar com ela. Ela não vai te desestruturar num nível que você, né, vai pirar. Raros casos, acho que pode até acontecer, mas, em geral, quando vem alguma memória, é porque você dá conta daquilo, porque senão não vem, nem todo mundo regride. Olha, Tem Pri, pessoas que não regridem, na, não mi- tem tanta possibilidade, né? na minha experiência, a primeira lembrança que eu tive me deixou completamente pirada, né? Sério? Claro, porque foi aquela regressão espontânea, onde eu vi uma cena de tortura, vi coisas Ah, horríveis, que depois eu claro. só melhorei quando eu fui fazer a sessão de terapia para resgatar o aprendizado daquela vida, senão eu estava Mas só veio, sofrendo. você ia se curar. Você lembrou, foi uma cena que quase te desestruturou, mas tinha um propósito de cura, Sim, de sim, integração. Foi mais ou sim, menos o que aconteceu comigo no relato da que você vida em que eu fez. morri na arena de Roma, né? É isso. Foi bem, bem forte. Eu fiquei com medo, falei, eu não vou aguentar. Daqui a pouco eu tô achando que eu tô vivendo no ano 70. É uma coisa que você acha que você não vai dar conta, mas você dá. Uhum. O inconsciente ele é muito sábio no que ele libera de informação para a gente. Aquilo que vem, por mais que a gente fala, não vou aguentar, você vai. Tá vindo porque tem um propósito curativo. Foi a sensação que eu tive na minha vivência e, pelo que você está dizendo, eu acho que o propósito de você ter tido acesso àquele cenário, né, ruim de tortura era, no fundo, tinha um propósito de cura para você. Tinha. Aliás, todas as regressões que eu fiz me curaram de algum aspecto da minha personalidade que estava ali embolado, vamos dizer assim. Estava ali engastalhado, Ou sem te saída. reconecta com coisas que você não sabia que você sabia, como essa da Irlanda. Eu achei fantástico isso. Você recuperar uma forma. Você chegou a testar essa forma que você recuperou e funcionou, né? Funcionou. Gente, isso é uma prova. Para mim, isso configura uma prova científica de que o negócio, sabe, não é, sabe, é real. Está Uhum, mais do que provado para mim, claro. sabe? Muito legal. Obrigada por compartilhar. Eu queria Obrigada, falar uma. Eu posso falar? claro. É que minha conexão tá péssima, mas eu vou tentar aqui. Diga. Uma coisa que eu, né, escutando vocês duas, né, mãe e Pri, me ocorre. Eu fiz também algumas regressões, como a Maíra, muito jovem, criança, né, para falar a verdade. E nem sempre a gente precisa saber exatamente quem são as pessoas, porque o resgate, eu acredito que ele já está acontecendo, de você vivenciar aquilo, aquela situação, né, que, enfim, no meu caso, pelo menos, os finais foram todos trágicos, não teve nenhum final feliz, mesmo criança, ninguém me poupou, né, assim. E depois essa terapeuta, ela faz um trabalho para, não sei muito bem como fala, mãe, não é rever, ela faz tipo um acalento, Ah, não, é um não sei muito bem resgate. a palavra que usar assim, É um mas resgate, Laura. um resgate, isso. E aí aquilo você vivencia, você, né, vê, você faz o resgate e depois você vai
vai topar com essas pessoas na sua vida. Assim como, sem querer, a gente acabou conversando sobre uma vida minha e uma vida de um conhecido da minha mãe, e, né, era ele, enfim, o cavaleiro ali da minha tribo indígena, é uma loucura, e eu fui descobrir isso agora. Enfim, mas o nosso resgate aconteceu ali. Então, eu acho que não necessariamente precisa saber quem é, eu não vejo importância nisso, assim. A minha experiência, pelo menos, é essa. Se parar Acontece pra... que Acho que o resgate acontece. Pode falar, Sônia. Desculpa. acontece, Laurinha, que eu identificava as pessoas sem querer. Não era que eu ia buscar saber quem era, eu sabia quem era, entendeu? Quando eu Sim, via a cena, eu já sabia quem eram aquelas pessoas hoje. ah, sim, aham, entendi. Mas, Toda, na de verdade, todas ô, as suas Laura, expressões. faz Como? sentido isso que você está falando também, Quem? Laura. Ah, A Laura. Laura. É, Eu acho sim, que é faz sentido. pertinente, porque É, nossa, minha que conexão está muito, muito muito ruim. inteiro Não sei de resgata você. coisa sem ter memória de vida passada. Todo mundo que está encarnado está resgatando alguma Sim, coisa e a maioria não tem, né? Não liga, mesmo que venha a memória. Eu acredito que mais gente tem a memória espontânea, mas não reconhece, acha que é uma fantasia qualquer, um sonho que também tem seus significados, né? Mas enfim, não vê como lembrança, né? E acaba deixando passar. Então, o resgate vai acontecer independente, né, de lembrar, de reconhecer ou não as pessoas das cenas. Mas Claro. quando reconhece, eu não sei por que acontece em algumas vezes de reconhecer, outras não, mas é assim mesmo, é involuntário, simplesmente você vê e você sabe de quem se trata. exatamente. No fundo, você sabe. Isso. E acho que ao contrário também dá para fazer, né? Como se você tem um conflito com uma pessoa de hoje que você não consegue resolver, você pode ir buscar a resolução tentando entender o que aconteceu atrás. Também, claro. Muito bom. Daniel, tem alguma coisa para perguntar? Ou já fechamos? Sim, eu tenho uma pergunta. Eu estava assistindo um documentário no Discovery Channel, se eu não me engano. Não sei se era envolvendo o Dr. Ian Stevenson direto, mas Rapidinho. Hã? eram pessoas que tinham Espera um memória. pouquinho, Dani. Laurinha, desliga o seu microfone que está interferindo, filha. Desculpa, Dani. Ah, imagina, eu Fala. tentei fechar aqui, mas não está fechando. É um rapaz, um garoto, mais de um garoto, um tinha a percepção de que ele tinha sido um aviador, que tinha morrido durante a Segunda Guerra Mundial numa batalha no Japão. E aí, ele começou a falar detalhes muito específicos, ele tinha medo de água, e aí o pai começou a fazer uma pesquisa. E durante um bom tempo, até que se descobriu que existia um piloto com aquele nome que tinha morrido numa batalha e que ele era de um barco, um porta-aviões determinado. E no final das contas, ele acabou encontrando a irmã dele, que já tinha por volta dos seus 90 anos. Era um rapaz. Nossa, Que tinha sido a irmã dele na outra vida, quando ele era um combatente pi- americano, né, lá na segunda, piloto. um piloto.
E teve uma outra situação também de um rapaz que ele era um ator de Hollywood, mas assim, de terceiro escalão. Não era um ator principal, ele era um ator dos anos 30, 40, e também foram investigar, e não é uma coisa fácil, não é uma informação simples, porque era um ator antigo, meio coadjuvante, encontraram o cara e ele confirmou dados da família. Por que que eu estou trazendo essas duas situações? Porque esses rapazes, esses garotos, quando eles entraram na adolescência, eles já não se lembravam mais das memórias. As memórias foram sumindo conforme eles foram avançando na infância. Então, aí que eu pergunto, porque vocês resgatam tratamento de memórias de vidas passadas, né? Muitas vidas, muitos mestres, a Elizabeth Kubler-Ross, né? Que inclusive lembrei, a Elizabeth Kubler-Ross, ela teria tido um encontro com a materialização de um espírito que lhe disse para ela não encerrar a sua pesquisa. Uma pessoa que já tinha morrido apareceu de carne e osso para fazer essa intervenção e impedir que... Tem uma história assim, eu vi lá no canal do Jeffrey Mishlove, né, que chama New Thinking Aloud, é um psicólogo norte-americano e parapsicólogo também, ele citou essa passagem, enfim. Mas o que eu queria perguntar é um pouco sobre esses pressupostos das terapias de vidas passadas, e se você acha que quanto mais aberto alguém for à ideia de vidas passadas, e quanto mais essa pessoa se sujeitar a um tratamento de vidas passadas, se vocês acham que essas memórias tendem a proliferar mais em relação a uma pessoa que é descrente ou que nunca se ateve a memórias de vidas passadas e nunca sequer teve a iniciativa de fazer um tratamento de vidas passadas. Ou seja, vocês acham que há uma sugestionabilidade de se resgatar ou se criar memórias por conta de um entusiasmo com o assunto, da mesma maneira como, por exemplo, alguém que gosta de extraterrestres e fica olhando muito o céu e fica toda hora vê alguma coisa, vê luzes e tal. Essa pessoa, a própria sugestionabilidade dela pelo entusiasmo com o assunto, não faz com que ela adentre e encontre essas memórias de alguma maneira, ou vocês acham que não tem relação? Eu acho que quando você começa a tocar neste tema, abre-se uma porta. Abre-se uma porta para memórias de vidas passadas. Eu digo isto porque quando eu comecei a fazer a minha terapia de vidas passadas, eu contei isso no nosso outro encontro, os meus pacientes de terapia começaram a ter regressões espontâneas de vidas passadas. Inclusive, acho que até contei aqui, não me lembro, tive uma paciente que estava fazendo uma sessão comigo e, de repente, começou a se ver caindo de um avião. Eu contei isso aqui, eu acho. Caindo, caindo, né? Caiu, 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 e ela começou a gritar: tô caindo, vou morrer, vou morrer. E tive várias pacientes que tiveram regressões espontâneas, sem que eu propusesse nem falasse nada do assunto. Ninguém sabia que eu estava fazendo terapias ou que eu tinha feito terapias de vidas passadas. Então, eu considero que você abre um portal. É assim como na espiritualidade, você abre a porta da espiritualidade, cai um livro na tua cabeça sobre espiritualidade, você abre a televisão e aparece um filme sobre espiritualidade. Eu acho que é uma sincronia, existe uma sincronização entre a tua energia e o que vai acontecendo ao teu redor. Não acho que seja sugestão, acho sim que é uma sincronia.
vão acontecendo as coisas, vão abrindo-se as portas para você e para aqueles, provavelmente, que você está cuidando ou que estão ao teu redor. Essa é a minha opinião. Agora, eu entendi que você perguntou para a Pri também, porque você falou vocês. Então, eu entendo assim, eu concordo com isso que você falou, que quando você se abre, né, favorece que as respostas venham. Mas, por outro lado, eu não era uma pessoa aberta, entende? E mesmo depois de vários sonhos com memórias, um lado meu ainda pensava, mas por que isso acontece? Para quê? Será que foi tudo isso mesmo? Será que foi memória? Mas não era algo que eu gastasse tempo pensando sobre. Eu achava curioso, eu nunca esqueci, tanto que eu relatei. Mas um lado meu falava, nossa, para que isso? Vai me levar aonde, né? Então eu pensei, bom, se eu tenho, mais gente deve ter, né? Mas eu não era uma pessoa assim que buscava, que, né? Tanto que acontecia muito esporadicamente durante um período e passava um período sem nada, enfim. Mas não era algo que eu ficasse cavucando, sabe? Agora, a última que aconteceu, e é por isso que, como eu falei na outra conversa, eu acho que a função das memórias que eu tive foi me preparar para essa última que era curativa, porque eu não teria acreditado nela sem todo aquele histórico das anteriores, e mais, mesmo nessa memória que foi muito forte de Roma, quando a minha terapeuta falou, você vai precisar fazer uma, nós vamos precisar induzir para você voltar, né, para a gente poder voltar no in loco para entender melhor. Porque começou a vir muito conteúdo espontaneamente, e aí foi aí que eu fiquei com medo de pirar. E ela falou: não, você tem que fazer uma regressão mesmo. Fazer, não ter, fazer. E quando ela foi me regredir, eu falei para ela, falei, eu não sei se você vai conseguir me regredir, porque eu não sou sugestionável. Aí ela falou, mas não é uma. Você vai estar consciente. Aí que ela me explicou, né? Ela falou: eu acho que você vai conseguir regredir, porque você já teve espontaneamente, então provavelmente você não tem muitos mecanismos de defesa, então vai conseguir acessar. Mas, pelo que eu entendi, depois até conversando, né, com ela melhor, e foi interessante que aconteceu mais ou menos o que você falou, Sônia. A minha terapeuta, quando fez a regressão em mim, ela também viu a cena e ela relata isso que, às vezes, muitos pacientes, quando ela está regredindo, ela vê a cena que o paciente está revivendo. E aí eu perguntei para ela, você viu a cena que eu relatei? Ela falou, vi. E foi aí que eu passei a não duvidar mais. Porque até o último momento eu não achava que pudesse ser uma memória. Eu ia mais na linha que ela fala, né? Ela usa o termo arquétipos oníricos inconscientizados. Eu ia mais por essa linha, deve ser alguma coisa mais simbólica, mas não uma memória 100%. Mas não, era uma memória 100%, porque ela falou que ela viu. Aí eu falei, bom, então eu não tô louca sozinha, né? Então, eu fui muito cética. Eu acho que eu não era uma pessoa predisposta a sair acreditando. Então, por isso que eu acredito que memória é diferente de algo que vai vir meio que no campo da fantasia. É uma memória, tanto que você resgatou uma fórmula e você testou e o negócio funciona. Isso é memória. Isso não é simbólico. Isso não é
fantasioso é uma memória, está provado que é uma memória. Esses casos do Ian Stevenson, né? As crianças fecha a partir de uma certa idade, mas eu reparo o seguinte, os casos em que a memória vem já depois da infância, sempre tem um nozinho para desatar a partir daquela memória. No caso, essas crianças, me parece que não era uma coisa assim, que elas precisassem trabalhar nelas, era meio que uma sequência do que elas vinham vivendo, aí morreram, interrompeu, já renasceram, e aquilo ainda estava vivo e foi sumindo, esvaecendo, se perdeu, até que uma hora deixou de ter aquela memória, mas não era assim necessariamente porque elas precisassem tratar algo relativo àquela vida anterior. Era mais uma reminiscência mesmo, e não algo que voltou por um motivo de cura, de crescimento, de, enfim, evolução, o que quer que seja. Eu entendo mais ou menos por aí. Uhum. Eu tô só querendo, digamos, ampliar, né, a conversa, porque realmente é um tema muito fascinante e eu confesso que eu nunca li. É a primeira vez que eu estou entrando em contato com a ideia de terapias de vidas passadas, né? Então, eu queria saber um pouco como funciona e como é o antes e o depois de quem tinha ou não tinha memórias antes desse tratamento, dessa proposta e passou a ter depois, né? Agora, eu me lembro que lá no documentário eles fazem um cerimonial, inclusive, com o menino, aonde foi o acidente do avião, vão ali de barco, onde o avião afundou, porque o menino se via, ele morreu afogado, né? O avião caiu na água, ele não conseguia abrir a escotilha, né? E eles fizeram um desfecho para ele tratar o trauma do afogamento, né? Então, de alguma maneira, tinha, não era só um resíduo, sem sentido, tinha algo ali que precisava, ser efetivamente elaborado, né? Agora, por que que eu estou colocando isso? Até porque na tua gravação, né, Pri, da semana passada, você colocou como interrogação no próprio título, você sugeriu isso. Um É, campo sobrenatural, você trouxe uma dúvida, né? Então, do mesmo jeito que você trouxe, eu levanto algo para a sim, gente pensar, porque, por exemplo, eh, existem abduções alienígenas, existem vidas passadas, existem situações insólitas que as pessoas vivem, e existem, eventualmente, construções que as pessoas podem fazer, tendo em vista que sim, tem um canal de claro, psicologia, onde a gente pode, de repente, criar, né, para nós mesmos, como você mesma disse, que o sonho se confunde, né, com a memória, né? Ele se representa através de sinais oníricos. Você mesma trouxe isso na semana uhum. passada. Então, eu, tendo em vista que você trouxe isso, eu estou ampliando, porque Não, você sim, está eu entendo. dialogando com a Sônia e também queria ouvir a opinião dela, sobre isso, né? Ou seja, qual é a diferença entre fato e ficção? Já que se está trazendo que se tratam de fatos, fatos lembrados, né? E não de ficções. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Qual seria o fator diferencial de uma coisa e de outra, né? Tem uma coisa que Olha, eu acho. Pode falar, que eu já falei muito. uma coisa importante, no meu entender, é que todas as regressões que eu fiz foram curativas na minha vida atual. Eu acho que isso diz muito sobre ser uma fantasia, uma criação minha ou não. Eu acho que se fosse mera fantasia, não seria curativa, porque a fantasia a gente pode ter dormindo, pode ter acordada na sessão de regressão ou não, e isso não leva você necessariamente a uma cura.
E no meu caso foram curativas de travas que eu tinha na minha personalidade, dificuldades que eu tinha como pessoa nos meus relacionamentos com determinadas pessoas, né? Então era muito específico. Não descarto a possibilidade de uma pessoa fazer uma regressão e inventar alguma coisa, né? Mas eu acho que não é o geral, não é a norma. Não é norma porque a regressão a vidas passadas é curativa. É curativa. É E curativa. também tem outro ponto, né? Pode acontecer a fantasia mesmo, como você está colocando, e no caso de vir uma memória e aquilo não ser adequadamente trabalhado, pode, é o que eu comentei até numa outra conversa, a pessoa acha que pode surtar mesmo, passar a confundir as estações, porque a memória Isso, vem e é muito intensa, então precisa ter um manejo terapêutico para claro. conseguir fazer isso que você fez, isso que eu fiz, ainda acho que em partes ainda talvez esteja até fazendo, né, porque é meio recente, mas sem o manejo terapêutico, a pessoa pode ficar meio perdida mesmo. E aí parecer que está fantasiando, né? Que inventou, mas não é. Ela só não está sabendo lidar com todos Lidar com aqueles as... conteúdos emocionais super intensos que estão vindo para a consciência. Isso. Eu Gabriel, acho que você queria funciona falar? como, sabe, nuvem de. Hoje a gente usa muito a nuvem, né? Para guardar arquivos. É uma memória que não está no seu computador, não ocupa espaço no seu computador, mas você acessa onde está a nuvem dos servidores aí, né? Que a gente de internet. Eu acho que funciona assim. Essas memórias não estão no nosso cérebro, mas estão em algum lugar que a gente pode acessar em algum momento, o negócio baixa e vem para vem, o seu cérebro decodifica e você lembra. O Gabriel acho que tinha levantado a mão. Pode falar, Gabriel. Gracias. Una pequeña historia, muy pequeña. Primero quiero mandar un abrazo enorme a Maíra y a Laura, que no la veo. Eh, yo toco piano, muy mal, muy mal. Não, é verdade. Bueno, Tocas muito y hay bem. hay una pieza que la amo profundamente que se llama Claro de Luna de Beethoven. Y cuando yo empezaba a tocar esa pieza, me empezaba a doler aquí. Mi profesora de piano se reía porque yo empezaba a moverme porque sentía un dolor en el riñón derecho. Y así pasaba. Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba en otro lugar, en otra vida, en otra historia, tocando Claro de Luna, y cada vez que me equivocaba, el profesor con una vara, un palo, me pegaba acá de costado. Ese fue el sueño. A partir de ahí, nunca más me dolió la espalda tocando Claro de Luna. Uau, impressionante. Esa es mi historia. Además, hay algo de historia en todo esto. Las religiones abrámicas, el monoteísmo, se basa en reencarnación. Poca gente sabe que en el siglo IV un emperador le dijo al Papa, no me acuerdo quién era, que si no sacaba la reencarnación lo iba a matar. Fue muy convincente y en el cristianismo se borró el tema de la reencarnación. Hoy en día los curas a escondidas hablan de esto libremente, pero todavía no tienen el permiso del Vaticano por aquella prohibición o aquella estupidez del siglo IV que fue borrada. Pero el Islam y el judaísmo se basan en reencarnación. Eso es todo.
Sim, muito Interessante. interessante. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu queria fazer mais um comentário. Eu acho que esse tema, né, da fantasia, memória, ele é um tema difícil para psicologia regular também, né? Porque quando alguém nos conta alguma coisa, por exemplo, seja na mesa de bar ou no consultório, né? Como que a gente pode ter certeza absoluta que aquilo efetivamente aconteceu? Dani, eu entendo essa dificuldade que você falou de provar do ponto de vista material. Isso talvez seja impossível. Eu, por exemplo, como que eu vou provar do ponto de vista material uma situação do ano 70, entendeu? Não dá. Mas é aí que entra o que a Sônia falou, as sincronias. E isso é impressionante, o que isso traz de resposta, e aí cai no significado emocional que você falou, que para nós aqui eu acho que serve como prova, porque acaba te curando, te trazendo compreensões, te conectando com o seu self de uma maneira que materialmente é difícil explicar mesmo. Então, eu tenho a impressão, e eu acho que é por isso que é muito importante, mais uma vez eu quero te dar parabéns por dar a cara a tapa aqui no YouTube abordando um tema desse, sabe? Porque as pessoas, à medida que elas forem entendendo que isto acontece com qualquer mortal, entendeu? A hora que alguém que ela conhece ou ela própria passar por isso, ela primeiro que ela vai entender que ela não está enlouquecendo, porque é um medo que eu tive, não sei se a Sônia teve, mas eu tive. Falei, nossa, eu estou enlouquecendo agora, fica acontecendo essas coisas. Mas, assim, acima de tudo, ela vai entender melhor relatos como esses nossos. Porque alguém que não teve tem extrema dificuldade, eu entendo, de entender. Vai querer uma prova mais, talvez, material, e não é por maldade ou nada, ou porque quer desacreditar, não, é porque a nossa tendência é querer provar as coisas, sabe? Levar A até B, assim, a coisa linear, e não é um processo linear, entendeu? São outras variáveis aí, operando de uma outra maneira que não é essa nossa maneira cartesiana, que muitas vezes é como funciona nosso método científico, acho que em muitas áreas, né? Materialistas, ciências mais duras, assim, como a gente está lidando com um substrato afetivo, não vai servir esse raciocínio, essa maneira de provar, né? É sentir. A hora que você Veja, está provado, entendeu? veja, Pri, o que aconteceu com o Gabriel, Pois é, né? Que tinha uma dor, ele não entendia por quê, e teve um sonho, e a partir do sonho a dor se foi. Fala, Eh, Gabriel. Daniel, Sonia, solamente Sonia puede tenerme 2 horas sentado. Son los Bueno, milagros que Sonia produce en mí. Me están esperando, yo los tengo que dejar. Gracias, gracias, gracias. Y un placer verlos, sobre todo a Mayra, que hace tiempo que no la veía, y a Laura les mando un beso enorme. Daniel, Um um beso gracias. enorme, Gabriel. Enorme. Un placer verte también. Gracias, Mayra. Nos vemos. Gracias por estar. Muito bem, então você quer fazer um fechamento, Sônia? acho que podemos fechar, porque já vai fazer 2 horas que nós estamos aqui. Provavelmente tem gente que não jantou ainda.
que está com fome. Você deve ser um deles, Daniel. Eu jantei antes, jantei antes. É. Ah, tá bom, então. Ó, a Nath já está comendo lá, ó. Desliguei a câmera para isso. Você, como é Bom minha filha, apetite! pode. Olha, foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu adorei poder contar minhas experiências. Muito obrigada a todos por estarem aqui, conversando, ouvindo. Só gratidão e amor. É isso aí, eu acho que esse é o espírito que tem se repetido aí em todos os encontros, né? Que é uma verdade intuitiva, emocional e que transcende, né, o tempo e o espaço. Eu acho que essa tem sido a tua grande mensagem, né, Sônia? Acho que para além das vidas dos personagens, das raças, dos países e das culturas, é isso que você tem nos trazido, e isso não pode ser provado em laboratório, né? Mas, por outro lado, é o que há de mais humano entre nós, né? Então, que cada um possa ou não estar aberto a sentir essa verdade do que é o ser humano, e sigamos em frente, então, desdobrando cada vez mais isso, né, Sônia? Sigamos espalhando o amor por aí. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Obrigada, Muito gente. obrigada, Boa Daniel. noite. Obrigada, Mãe. Obrigada, Daniel. Obrigado, tchau. Tchau.